Gênesis, capítulo 1, que diz assim, e versículo 1: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Aleluia. Amém? Amém. Aí depois nós vamos para o 2, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Poderoso Deus, eterno santo e Pai, nessa noite, usa minha boca para falar, Senhor, que eu seja um canal na palma das tuas mãos, que não seja eu, mas o Senhor. Pai, abre as janelas do céu. Senhor, o Senhor tem liberdade para falar, para fazer. Senhor, essa casa é tua, essa igreja é tua, as ovelhas são tuas, o ministério é teu. Senhor, que a tua palavra venha fazer a diferença nessa noite. Vai tirando toda a frieza, todo o cansaço. Que aqueles que chegaram aqui tristes possam sair daqui alegres. Aqueles que chegaram cansados possam sair daqui revigorados. Que eles saiam daqui cheios da presença do Senhor. Que venha fazer uma diferença na mente, na alma, no corpo e no espírito. Senhor, aqueles que já foram batizados com o teu Espírito Santo, pega eles nessa noite. Continua enchendo, avivando, continua manifestando a tua presença, porque já foi liberada a bênção, já foi derramado o poder e a autoridade do céu sobre as nossas vidas. Então vai cancelando agora todo ponto de contato com as trevas, toda dúvida, toda incredulidade vai caindo por terra nesta noite. Nós damos uma ordem a Satanás agora: por um caminho tu veio, por sete tu voltará. Que o anjo do Senhor te persiga, que o Senhor te repreenda, Satanás, nessa noite. Pai, fala conosco, nos faz sair daqui flutuando na tua palavra. Aviva em nós o que está morto, desencaveta sonhos e projetos. Que haja um alinhamento nesta noite, um alinhamento da promessa e do propósito do Senhor sobre as nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Cumpre em nós aquilo que o Senhor já determinou. Aleluia. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Deus é fiel. Amém. Deus é fiel. Quando o Senhor já começa a falando aqui, na criação do universo, a palavra já fala: no princípio Deus criou os céus e a terra. Amém, Jesus, aleluia. O universo não é obra do acaso. Eu e você não somos obra do acaso. Aleluia. Alguém pode responder: antes de Deus, quem existia? Ninguém. Ele é. Aleluia. Ele se faz. Aleluia. Ele é poderoso. Aleluia. Quem criou o universo e tudo que há foi o Senhor. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 7 diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Amém, Jesus, aleluia. Aleluia. Primeiro Deus criou. Por que Deus criou o homem? Deus criou o homem? Não, Deus formou. Deus criou os céus e a terra. Mas formar, Ele já formou. Sabe o que Deus está falando para nós? Porque a gente não pode criar nada daquilo que já existe. Aleluia. Aleluia. Quando Deus está formando o homem, Ele disse: eu já criei a terra. Então tudo que o homem precisa já está nela. Aleluia. Então, a partir do momento que eu uso a matéria-prima de algo para fazer algo novo, eu não crio, eu formo. A madeira, ela existe, mas eu posso dar forma para a madeira. Posso criar uma mesa, posso criar um guarda-roupa, posso criar uma cadeira. Eu não vou criar madeira, eu vou formar. Aleluia. Nós somos criatura, nós somos filhos, nós somos criação na mão de Deus. Aleluia. Deus apenas formou em nós tudo aquilo que Ele já colocou. Bendito seja Deus. Porque tudo daquilo que é feito, que já existe, não é criado, é formado. E nós, seres humanos, nós temos um poder nato que já foi colocado em nós desde a criação. Aleluia. Nós somos um ser pensante, porque Deus nos deu essa habilidade. Aleluia. A Bíblia diz que nada no mundo vai surgir de novo, porque tudo que já existe já foi criado. Aleluia. Glória a Deus.
princípio é um poder que só Deus tem. Eu e você não temos o poder de criar nada. Deus tem. Amém. Ele tem o poder de fazer o que não existe. Verdade. Como? Deus criou os céus, não havia céus. Deus criou a terra, não tinha terra. Eu e você não temos o poder de criar nada. Se já não tiver, a gente poder dar forma. Verdade, Jesus. Então, ele fala aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. E ele, quando fez isso, ele simplesmente não fez obra do acaso. Aleluia. Em tudo há um propósito. A minha vida, a tua vida, a minha existência, a tua existência, ela tem todo o envolvimento com aquele que fez os céus e a terra. Nós somos um milagre ambulante. Nunca despreze o nada, porque Deus tem o poder de fazer daquele que não é nada alguém segundo o coração de Deus. Deus tem poder de fazer aquilo que não existe, trazer a existência na sua vida. Amém. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Eu lendo a palavra hoje, estudando um pouco sobre essa palavra, e eu fui ler um pouco também sobre a história de José. É algo que eu tenho passeado muito. E lendo na palavra, eu nunca vi, e não está escrito, nenhum governador no Egito, nem antes e nem depois de José. Eu falei, gente, como pode? Como é que o homem se tornou governador se não tinha esse cargo? Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se eu fosse você, eu já estava me alegrando. Glória a Deus. Deus criou o que não existe para poder cumprir o propósito dele na sua vida. Glória a Deus tinha que honrar José. Não tinha cargo de governador. Deus criou o cargo. Eu não sei o que você precisa que Deus crie, que Deus faça, mas Ele é poderoso para fazer. Ele traz à existência o que não existe, o que não tem ainda. Em nome de Jesus, eu creio. Eu tiro os tesouros escondidos. Eu trago à existência aquilo que não existe, diz a palavra do Senhor. Então por que José se tornou governador do Egito? Porque Deus criou esse cargo para ele. Amém. Vai ter coisas específicas para mim e para você no reino. Vai ter coisas específicas para mim e para você nessa terra. Amém. Eu creio, Jesus, eu creio. Eu já comi muito arroz por aí. Eu já andei, já viajei, acho que de canto a canto. Fora, dentro. Mas um arroz igual ao do Juarez eu nunca comi. Pensa no arroz bom. Glória. Não adianta ligar, eu vou pedir pro Juarez me ensinar, filho. Não vai. Você tá entendendo? Verdade. Aí tem alguém que faz, ela não vai pra cozinha, a Lúria. Mas quando ela vai fazer o tal de um assado, meu Deus! Não tem pra ninguém. Aleluia. Cada um tem as suas especificações. Glória a Deus. Amém, Jesus. Você tem que descobrir qual é o seu propósito, a sua identidade no Senhor, aonde você vai florescer. Não, nós temos que parar, sabe de quê? De comparação. Nós estamos perdendo tempo nos comparando. É verdade. Ah, mas por que ele não eu? Por que ele não eu? Porque assim assado. Não, Senhor, eu quero descobrir o que o Senhor colocou em mim. Eu e você, nós temos um DNA próprio, nós temos uma chamada própria. Glória a O Deus. primeiro ministério começa de dentro para fora. É verdade. Se eu não exalar de dentro para fora, não vai adiantar eu estar em ambientes que exalam uma presença que eu não vou sentir, eu não vou vivenciar, eu não vou receber. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aleluia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aleluia. Aleluia. Por que Deus não criou a terra e o céu? Porque tudo que é da parte do Senhor começa de cima para baixo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que Deus fez começa de cima. Amém. Verdade, Jesus. Glória a Deus. Deus não começa nada de baixo para cima, é de cima para baixo. Aleluia. É do alto que vem o nosso socorro, é do alto que vem a presença, é de lá o nosso refúgio, é de lá que nós fomos criados. Eu e você temos semente do céu dentro de nós. Aleluia. Glória a Deus. Deus não fez tudo em um dia, Ele podia. Deus não fez em algumas horas tudo, não, Ele fez em 6 dias, Ele trabalhou em 6 dias. No 7º Ele descansou. Aleluia. O que Deus está ensinando para nós no processo da criação? Que para tudo na vida vai existir
questões de posicionamento. Deus criou os céus e a terra, então a prioridade de Deus não são as coisas da terra, são as coisas do céu. Amém. Aleluia. Então o que Deus está falando com nós através do Evangelho de Gênesis e Apocalipse? Olhai para o alto, Aleluia. porque é de lá que vem o vosso socorro. É de lá, é do alto, é de cima para baixo. Aleluia. Glória a Deus. Deus não começou de baixo para cima, foi de cima para baixo. Aleluia. Jesus. O céu está na terra, Jesus. Aleluia. Quando ele diz assim: buscai primeiro o reino dos, Céu. e as outras coisas vos serão Acrescentadas. primeiro do alto, Aleluia. primeiro de cima para Em baixo. nome de Jesus. Nada aqui nessa terra pode nos furtar de viver as coisas do céu. Nada nessa terra pode minar dentro de nós aquilo que já nasceu conosco. Glória a Deus. Então, quando o homem entende que a prioridade de Deus é tudo que vem do alto, a gente não vai mais se preocupar com o que está embaixo. Aleluia. Buscai, e as outras coisas serão acrescentadas. Se você busca de cima, a terra vai produzir embaixo. Se você crê em cima, a terra vai produzir embaixo. Em nome Se de você Jesus. busca em cima, vai ter reflexo de resposta embaixo. Em nome de Jesus. Porque essas coisas vão ser acrescentadas. Quando Jesus disse assim, lá na cruz, está consumado. O véu se rasgou. Mas o véu não se rasgou de baixo para cima. O véu se rasgou de cima para baixo. Aleluia. A salvação do homem não vem dele, vem de Deus. Nada que ele faça possa mudar essa história. Glória a Deus. Ele continua sendo Deus nos detalhes. Ele continua mostrando para mim e para você. É de mim que vem o teu socorro. É do alto. Então, do início ao fim, nos detalhes, Deus nos revela que tudo vem do alto. No princípio criou. Ele, só Ele cria. Só Ele. O único poder que a gente tem é o quê? É de dar forma. Aleluia. Só isso. É de dar forma. Tem gente que diz assim, se eu for para Jesus eu não vou sofrer. Vai sofrer, vai chorar, vai passar luta, vai passar prova. Você tendo Deus não é garantia que você venha se eximir de muita coisa. Jesus tinha um amigo íntimo que ele chorou a perda, que foi Lázaro. Ele foi lá, ele ressuscitou Lázaro. Mas Lázaro morreu, mas não era amigo de Jesus, mas morreu. Nós não estamos imunes das coisas dessa terra, mas nós precisamos entender que tudo vem do Senhor. tudo vem do alto. Amém. Amém, Jesus. E a palavra vai dizer, no princípio Deus criou o quê? Os céus, plural, não é o céu, os céus. Primeiro céu é esse aqui que a gente voa, que a gente vê as nuvens. É esse aqui que o homem vai no avião, vai no balão, vai não sei de que, anda. Segundo céu é onde tem os luzeiros, é onde tem as estrelas, Aleluia. é onde tem os astros, o sol, os planetas. Terceiro céu, a presença do Senhor. Aleluia. Glória. Aleluia, Jesus. A presença do Senhor. O Senhor diz assim, eu sou o caminho. Aleluia. Não tem outro caminho. Sinto Aleluia. muito. Não tem outro caminho. Eu sou o caminho. Ele é, não tem outro caminho para ir para o céu. Aleluia. Não tem. Glória, glória a Eu Deus. sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Então o terceiro céu é onde está a base do trono de Deus. Aleluia, glória a Deus. Primeiro céu, o avião leva, o balão leva. Esses negócios aí de paraquedismo leva. Segundo céu, a NASA já levou o homem na lua. Terceiro céu, só vai arrebatamento de espírito. Aleluia. Só vai se tiver intimidade com o céu. Só vai se tiver entendido que primeiro vem do alto, é de lá pra cá. Glória a Deus, Senhor. Glória, glória a Deus. Entendeu? Aleluia. É de lá pra cá. Jesus disse assim, Deus disse assim no versículo 3. Então Deus disse, haja luz. E muitas pessoas pensam, gente, foi tanta coisa assim nessa palavra. E muita gente pensa que quando o Senhor falar haja luz, é a luz do sol. O versículo não fala isso. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Porque quando Deus vai falar do sol, Ele vai falar lá no versículo 14 que diz assim, que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite. Como é que a gente sabe que é dia? Quando tem sol.
Quando a gente sabe que é noite? Quando tem lua. Então essa luz aqui era a própria presença de Deus falando sobre a face da terra. Antes de tudo ser criado, a primeira coisa que Deus fez foi derramar a sua presença. Então aonde você vai, a presença do Senhor se faz presente. Tudo que você for fazer, a presença do Senhor está em nosso meio. É a glória de Deus que está resplandecendo aqui. É a glória de Deus que está resplandecendo em nosso meio. Apocalipse vai dizer que na Nova Jerusalém não vai precisar de lâmpada, não vai precisar de luz de LED, não vai precisar de luz do sol. Ele vai iluminar a cidade. Ele é a luz. Ele é tudo que a gente precisa para poder enxergar aonde está escuro. Ele vai ser a própria luz. Nós não vamos precisar de astro, de luzeiro, de nada. Ele, a própria luz dele vai resplandecer. A glória de Deus é poderosa. Deus fala com a terra e a terra obedece. Aleluia. Tem gente que diz assim: eu já vi Deus falar com o vento obedece. Deus falar com o mar obedece. Mas Deus falar com o povo não quer obedecer. Verdade. E Deus já começa falando com tudo. Deus já começa verbalizando. Deus já começa dando ordem. Deus já começa estabelecendo o seu reino desde o princípio. Aleluia. Deus começa a falar com aquilo que não existe. Glória. Quem é que vai falar com o que não existe? Só Ele. Ele já começa a trazer a existência que não existe. Haja. No princípio Deus criou. Foi Ele que criou. Amém? Amém. Só Ele é capaz de falar com aquilo que não existe. Amém. Só Ele é capaz de começar a falar e fazer produzir com aquilo que nunca produziu. Eu creio. Aleluia. Na verdade, as pessoas pensam que o propósito da palavra é um diálogo, né? A gente conversar. Mas o diálogo, ele vai como um efeito secundário ali. Porque, na realidade, o verdadeiro sentido da palavra é criar. Amém. Quando eu ministro a palavra, Deus está criando algo dentro de mim, dentro de você. Amém. Quando você está ouvindo a palavra do Senhor, verdadeiramente os seus ouvidos espirituais estão abertos para ouvir. Deus está criando algo dentro de mim e de você. Eu creio, Senhor. Aleluia. Então, na verdade, a palavra é para criar. Deus falou para a terra: produza. Aleluia. A terra produza relva e ervas, lá no 11. Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cujas sementes esteja no fruto sobre a terra. Aleluia. Deus podia dizer assim: aparece, e começar a dar o nome das plantas. Deus podia dizer assim: brota. Por que Ele está mandando a terra produzir? Por que Ele está dando uma ordem para a terra fazer algo que ela nunca fez? Porque Deus nunca vai fazer aparecer na minha vida e na tua vida algo que Ele já nos deu o potencial para produzir. Aleluia. Glória a Deus. Se Deus te deu o potencial para você produzir espiritualmente, você está esperando o quê? Aleluia. Você está esperando quem? Nós já temos tudo. Aleluia. Nós já temos tudo. Quando Deus criou a terra, Ele produziu tudo dentro da terra. Tem muita gente aqui esperando Deus fazer aparecer aquilo que Ele quer, sendo que Deus já deu a capacidade para ele e para ela produzir. Bendito seja Deus. Aleluia. Você já tem a capacidade de produzir. Você já tem a capacidade de fazer, de ler a palavra, de orar, de buscar. Você está esperando quem? O que falta para você crer? A palavra Deus criou, aqui não tinha nada. O que seria de mim, de você, sem a presença do Senhor? Nada. Nós não somos merecedores dessa graça. A gente não merece o favor, a misericórdia, o milagre. Nós somos o quê? Carentes do favor do Senhor. Nós necessitamos da presença do Senhor. E Ele está dando uma ordem para aquilo que Ele já encheu. Quando Deus te deu uma ordem a respeito, para de esperar que Deus faça. Porque se Ele já te deu autonomia para fazer, se Ele já entregou tudo que você tem capacidade para fazer, você não fica esperando. Aí depois de errado você coloca no colo de Deus. Ah, porque Deus
Foi Deus que não fez. A culpa é de Deus que não aconteceu. Verdade. Somos assim mesmo. Quando Deus dá uma ordem, ele se responsabiliza. Estava escondido dentro da terra as sementes que o Senhor já tinha colocado lá. Uma ordem dele, uma ordem. Você e eu só precisa de uma palavra. E essa palavra já está dentro de nós. Essa palavra já habita, já existe, já está aqui. Deus está falando, eu coloquei dentro de você um potencial de produção. Você pode produzir, você pode prosperar. Você está autorizada a prosperar e a produzir. Está esperando quem? O que? Descer do céu, sabe-se lá, ou sair do inferno para você ver ou entender alguma coisa? Deus não vai te dar mais força naquilo que você já tem o suficiente para cumprir o seu propósito. Aleluia. Não vai, não vai. O problema é que a gente está olhando para a falta. Não tinha ninguém questionando Deus aqui. Quando ele disse, haja, não tinha ninguém dizendo, eu creio. Ele não precisa do meu crer nem do teu crer. Ele já se subsiste em si. Ele deu uma ordem, acabou. Vai se cumprir, tu querendo ou não, eu querendo ou não, eu crendo ou não, tu crendo ou não. O problema é que a gente está focando na falta. Pode ser. Se tivesse alguém ali a dizer, não, mas não tem como eu pegar e a terra dá, porque cadê a semente? Cadê a água? Está aí dentro. Está aí dentro. É só você começar a ativar. Aleluia. É só você começar a mexer. Parar, tirar esse orgulho, a mentira, a falsidade, a soberba, a arrogância, a ganância. Aleluia. E você se fazer entender que você já tem tudo que você precisa. Parar de olhar para a vida do outro e começar a olhar para a sua. Parar de produzir a vida do outro e produzir a sua. Aleluia. Que a gente perde muito tempo sonhando e produzindo a vida dos outros. E você na realidade não sabe nem o que está acontecendo lá, porque a grama do vizinho é sempre mais verde. Quem de nós não tem um problema? Todo mundo tem. Mas tem gente que olha para nós e diz assim, não tem problema. Tá tudo bem. Se soubesse que a bênção, que os problemas, tá aqui para levar. Não quer. Então ninguém sabe o processo que eu e você estamos passando para a gente poder chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Aleluia. É muito fácil o julgamento. É muito fácil. Ah, mas será que é que... Gente, firme a sua identidade no Senhor. Deus, já falei isso para vocês. Depois do que Deus já fez na minha vida, irmão, eu não quero nem saber quem crê e quem não crê. Problema. Eu vou fazer aquilo que Ele me chamou para fazer e ponto. O milagre é com Ele, a resposta é com Ele. É Ele quem faz. Eu estou aqui para cumprir o meu propósito. Eu sei qual é o meu propósito. Você sabe qual é o seu? Qual é o seu propósito? O que está gerando dentro de você? O que a palavra está germinando dentro de você? O problema é que a gente está olhando para a falta. Vou voltar a falar. A gente vive olhando para a falta. E quem consegue ficar focado no que falta não vai aproveitar o que já tem. Aleluia. Vou repetir. Quem consegue ficar focado só na falta, não vai observar e nem viver e nem aproveitar daquilo que já tem. Verdade. Aquilo que ele já carrega, ele não vai conseguir. Na verdade, quem vive olhando para o que falta, pede o poder da multiplicação. Mas esse poder já está dentro de nós. Aleluia. Se nós somos criados do pó e ao pó voltaremos, qual foi a ordem dele? Terra, produza ervas. Produza terra. Então a autonomia para produzir, para prosperar, para criar, para modelar, para fazer, para resplandecer, já está aqui. Amém. Aí fica o tempo todo, Senhor, me dá o que eu já te dei? Eu já te dei, olha aí, eu já te dei tudo, eu te dei consciência, eu te dei sabedoria, eu te dei saúde. Aleluia. Quem vive olhando para o que falta, vai sempre ficar pedindo o poder da multiplicação. Você não vai ver na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor trabalhar na falta. Ele sempre vai trabalhar com aquilo que eu e você temos. Ele não disse para os discípulos, ei, quantos falta aí de pão? Quanto que falta de peixe? Que vocês têm. É tanto de pão, é tanto de peixe, é tanto de água, é tanto disso, é tanto daquilo. O que o profeta falou para a viúva? Qual é o valor da tua dívida? Ele disse, o que tu tens? Diga-me o que tu tens. Aí ele pegou e vai lá aumentar o azeite. Vai fazer a multiplicação.
Porque Deus não trabalha na falta. Deus trabalha com aquilo que eu e você já temos. Verdade. Aleluia. Porque Deus não trabalha com o que está faltando. Deus trabalha com aquilo que já tem. Em nome de Glória a Jesus. Deus. Aleluia. O profeta disse assim: eu não quero saber quanto dinheiro tu está devendo. Eu quero saber o que você tem. R$1. Vamos orar. Aleluia. Vamos multiplicar. Em nome de Vamos Jesus. multiplicar. Você vai pagar a dívida, vai ter para sobrar. Glória a Deus. Mas como é que você tem coragem de entrar para orar se você não crê? Sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade. Então ele não quer saber o que falta, ele quer saber o que você já tem. Só que você precisa saber dentro de você o que você já carrega. Se você não descobrir dentro de você o que você carrega, você nunca vai florescer na presença do Senhor. Você vai ser uma pessoa doente, porque você vai viver pelo reflexo dos outros. Você vai viver o milagre dos outros. Você sempre vai contando as mesmas histórias porque você está sendo incapaz de viver milagres diferentes. Amém? Amém. Deus vai trabalhar com aquilo que a gente já tem. O problema de lidar com pouco é nosso. É a gente que tem problema de lidar com pouco. Deus não tem. Quem tem somos nós. Verdade. E nós só queremos muito. Nós só queremos muito, mais. Deus não tem problema de lidar com pouco. Porque o próprio poder da multiplicação vem dele. Amém. Da provisão, da providência vem dele. Glória a Deus. Deus veio nessa noite para dizer para mim, para você, que é tempo de nós produzirmos. Amém. Nós já temos tudo o que precisamos. Nós temos que parar de dar desculpa, de culpar Deus, de culpar Satanás, de culpar quem quer que for. Porque o que nós precisamos para fazer e para viver já está dentro de nós. Aleluia. Amém? Amém. Está chegando o melhor tempo da nossa história. Eu creio. Vocês não estão entendendo. Em nome de Jesus. Está chegando o melhor tempo da gente produzir, Eu da gente creio. prosperar, da gente viver, ser e fazer tudo aquilo que a gente não viveu, não fez. Glória a Deus. É uma palavra profética nessa noite. Eu creio. Recebo tua posse em nome de Jesus. Amém. Você vai produzir o que você nunca Em produziu nome até o de dia de Jesus, hoje. eu recebo. Você vai viver a bênção da multiplicação porque ela está dentro de você. E você vai começar a ativar. Você, em vez de reclamar, não abra sua boca para você dizer que não tem. Em nome Aleluia. Ah, mas eu não tenho. Senhor, eu posso estar desprovida hoje. Mas será que na tua geladeira não tem? Na tua despensa não tem? Aleluia. Você pode não ter o que você quer, mas Deus não deixa faltar o Em pão. nome de Jesus. Glória Eu sou a prova Deus, viva eu creio. disso. Deus não deixa. Eu O creio. problema é que a gente vai se acostumando a viver e comer o pão de cada dia. De tanto murmurar, a gente vai ficando igual o povo do Egito, 40 anos. Não teve Moisés, com toda a autoridade que ele teve, ele não conseguiu tirar o povo de ficar 40 anos lá. Verdade. Ele falava face a face com Deus. Era um homem que quando abria a boca, Deus falava, Deus agia, Deus se encontrava com ele, Deus se manifestou em glória para ele. Aleluia. Mas ele não livrou o povo de ficar 40 anos na mesma situação, porque o povo murmurava e reclamava. Verdade. Tem portas que é você que vai fechar, porque é você que está abrindo. Não tem sacerdote, não tem Deus, não tem Jesus para fechar, é você. Aleluia. Nós temos que parar de culpar os outros, somos nós. O fruto está aqui, a árvore está aqui. Ele disse, a árvore que não der fruto vai ser cortada fora. Quem é a árvore? Somos nós. A terra já está aqui. Nós temos que botar o tempo a andar para produzir. Amém. Verdade. Amém, Jesus. Aleluia. Se prepare para produzir. Aleluia. Quem tiver unção missionária, se prepare para produzir a unção missionária da melhor forma possível. Se você é obreiro, obreira, a melhor forma possível. Se você é empresário, empreendedor, não importa qual é a sua área, você vai produzir de uma forma tão rica, tão abundante como você nunca produziu. De forma espiritual, de forma física, mas ativa o que já tem aí dentro. Creia! Você tira. Deus falou o quê? Terra, produza. Dê a planta, não foi? Dê a planta. Faça crescer as ervas. Mas se você tirar a terra, a planta da terra, ela morre, não morre? Deus disse o quê? Haja as águas. E Deus colocou todo o peixe lá dentro. Todo tipo de animal aquático. Se você tirar o peixe da água, ele morre. Se você colocar lá um tubarão dentro da água, ele não tem para ninguém. Ele acaba mesmo. Por quê? Porque ele é bom no território dele. Aleluia. Bota o tubarão fora d'água. Morreu.
bota nós dentro da água, nós vamos até afogados se brincar. Mas na terra, com a autoridade que a gente tem, para produzir, para prosperar, para ser alguém melhor, para não cometer os mesmos erros, para parar de culpar pai e mãe, para parar de culpar B ou C, começar a tomar vergonha na cara, a viver o evangelho como nós temos que viver. Eu digo, Jesus, esses dias o Senhor tem me dado cada lavada boa. Porque a gente fica querendo culpar não sei quem. E o Senhor diz, já está aí dentro, quer culpar o quê? O que é que tu está me pedindo se já está aí dentro? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, se você tirar uma planta da terra, ela morre. Se você tirar um peixe da água, ela morre. Porque nada vai subsistir fora da sua origem. Nada vai subsistir fora do seu local de produção. Não existe possibilidade de viver fora da sua origem, do seu habitat natural. E o que Deus está dizendo? O homem, antes de formar o homem, Deus já tinha criado ele. Aleluia. Então o Senhor formou o homem e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aleluia, eu creio, Jesus. Obrigada, Pai. Glória a Deus. O homem já estava dentro de Deus. Eu e você já estávamos dentro de Em Deus. nome de Jesus. Quando ele soprou para dar vida ao que já tinha sido formado, através daquilo que ele já tinha criado. Olha que glória. Glória a Deus. Deus soprou fôlego de vida. Porque depois de Deus formar o homem, Deus soprou nele vida para ele ter vida. Deus soprou o espírito, o fôlego de vida. Amém, Jesus. Deus não estava só colocando algo dentro dele. Deus não estava soprando algo dentro dele. Deus estava tirando dele para colocar nele. Já estava dentro de Deus. A vida pertence a Deus. Aleluia. Os dons são dele. A presença é dele. O homem que se afastar de Deus morre. O homem que se afastar da presença de Deus morre. Verdade. O homem fora da sua essência morre. Que chance ele tem? Nenhuma. Verdade, Senhor. Não existe possibilidade da gente viver fora da presença de Deus. Não Aleluia, adianta nem tentar. glória a Deus. Não adianta, porque é a nossa origem, nós viemos dele e para ele nós vamos voltar. Aleluia, Jesus. Então, nós não podemos apenas existir. Nós temos que viver. Porque senão a gente vai ficar como como essas coisas, como os peixes, como as plantas, vivendo fora da sua origem. Verdade. Se a gente não se enxertar na palavra. Nós estamos aqui buscando o Senhor. Os motéis estão lotados. As bocas de fumo estão lotadas. Quantas pessoas estão agora cheirando cocaína, usando droga, matando, morrendo? Quantas pessoas estão tirando sua vida? Porque elas estão buscando vida, mas só estão existindo. Se você não tiver Jesus, não vai. Porque a palavra do Senhor diz assim: sem mim, Jesus disse, ele abriu a boca e disse: sem mim, está escrito, nada podeis fazer. Aleluia. Nós não podemos fazer nada fora dele. Obrigado, Jesus. Tudo é por ele, é com ele. Senhor, me ajuda. Senhor, vai na minha frente, me capacita. Sem ele nada a gente pode fazer. Então não adianta a gente querer viver uma vida fora da presença do Senhor, porque não vai dar certo. Qual é o salário do pecado? A morte. Morte espiritual, morte física. Então se Jesus, ele disse: se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, nós vamos viver, enxertados nele. Nós vamos viver a verdadeira plenitude e o propósito do Senhor sobre a nossa vida. Preste atenção. Não é sobre estar na igreja. Eu recebo. Quanta gente está na igreja, mas não vive. Sobrevive. Existe. Igreja não salva. Igreja não te garante vida. Quanta gente está na igreja, mas não desfruta de vida com Deus. Quanta gente tem uma fé que abre a boca para dizer que tem, mas não desfruta de vida com Deus. A minha forma, muitas das vezes, o meu jeito de estar aqui ministrar, quem vai garantir que eu estou vivendo? Se não me conhecer, não sabe. Então quem conhece a si mesmo são vocês. Examine-se vocês a si mesmos. Comece a examinar. Tem tanta gente dando paz do Senhor. Tem tanta gente ministrando lindamente, tremendamente, mas só está existindo, não está vivendo. Tem muita gente que tem palavras bonitas, mas não adianta.
tem que ter vida. Aleluia. Você está vivendo ou você está existindo? Se a gente não tomar cuidado com esse mundo gospel que a gente está vivendo, nesse ativismo religioso que a gente está entrando, nessa religiosidade sem tamanho, se a gente não começar a voltar de onde a gente veio, olhar para trás e ver de onde o Senhor nos tirou, nós só vamos existir. Aí o nosso lugar que nós estamos tanto lutando aqui, lá no céu, cadê? Não. Sabe o que Deus está falando para mim e para você hoje? Eu estou com saudade de você. Amém. Deus está falando para mim e para você. Eu estou com saudade de você. Aleluia. Eu estou com saudade de quando você não conseguia dormir sem orar. Eu estou com saudade quando o seu Jesus era para estar mais perto de mim, não para obter algo. Eu estou com saudade onde você era tão duro com você mesmo para você entrar na minha presença. Você não conseguia sem orar. Você não conseguia comer sem orar. Aleluia, Jesus. Essa pergunta no Éden continua ecoando até hoje. Adão, onde você está? Adão, cadê você? Deus está falando conosco. Cadê vocês? Aleluia. Vocês não faziam nada sem orar. Em tudo vocês viam a minha presença. A gente não consegue nem agradecer a Deus pela chuva. Verdade. A gente reclama porque está chovendo. Reclama porque está sol. Reclama porque alguém às vezes vem nos visitar e dizer lembra de mim. A gente já fica desconfiado. Porque a gente está vivendo em um mundo que a gente cria fora da realidade. Porque a gente está vivendo um mundo religioso. Maria vai com as outras. Não, você não é. Você não é todo mundo. Minha mãe sempre dizia assim, você não é todo mundo. Eu e você não somos todo mundo mais. Nós temos um dono. Amém, Jesus. Aleluia. Nós temos um dono. Adão, cadê você? Não é porque Deus não sabia, estamos quase encerrando. Não é porque Deus não sabia onde Adão estava. Deus, ele sabe. O que Deus quis dizer com essa pergunta? Adão, cadê você? Ele estava fazendo com que Adão se encontrasse. O que ele estava dizendo com essa pergunta? Cadê você, Adão? Deus está dizendo assim: nada do que você faça anula o que eu sinto por você. Aleluia. Ainda que você tenha pecado, ainda que você tenha desistido de mim, eu não vou desistir de você. Aleluia. Por que Deus estava lá perguntando por que Adão saiu do lugar do encontro? Por que Deus perguntou por que Adão saiu do lugar do encontro? Cadê você nessa noite? Cadê sua fé nessa noite? Cadê o Jesus que você ama? Aquele primeiro amor lá atrás, que quando você entrava na igreja você já começava a arrepiar, você já começava a dar glória, você já começava a chorar, você já começava a sentir a presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não saia, volte para o lugar do encontro. Volte para a presença do Senhor. Volta, volta, volta. É tempo ainda. É tempo da gente parar de olhar Deus como um Baal. O Senhor tem que me dar, o Senhor tem que fazer. Ele não tem nada, Ele já nos deu tudo. Aleluia, Jesus. Que nós que não cuida desse templo aqui, nós estamos doentes, mas nós não se cuida. Não para de comer mal, não para de beber mal. Aí a culpa é de Deus, que Deus derramou, Deus fez isso. Coitado de Deus. Gente, Deus está falando, eu estou com saudade dessa oração. Eu estou com saudade do seu temor. A gente perdeu o temor. A gente fala tanto de um amor para pegar pessoas lá fora, mas aqui a gente está matando os de próprio de dentro. Que amor é esse? A pregação da igreja primitiva era amor. Amor, muitos morríamos pelos outros. Amor, pregando a palavra, crucificado de cabeça para baixo, pregando a palavra. Você não quer passar uma prova por causa disso, desse amor? Não existe dívida mais. Sua dívida foi paga lá na cruz. Aquilo que você faz para alguém, faça com amor. Aquilo que você vai receber de alguém, receba com amor. Para de prender as pessoas. Tudo aquilo que a gente faz para os outros é com gratidão. Quando eu faço algo para alguém, gratidão não é dívida. Ninguém me deve nada, a minha dívida foi paga lá, porque eu quero botar alguém como devedor em algum lugar. Pelo amor de Deus, vamos sair desse evangelho. O evangelho é esse, é amor. Amém, Jesus. É amor, é respeito. Não é pegar, é muito fácil chutar cachorro morto.
Gente cheia de problema, gente que nunca teve encontro com Deus, e a gente julgar porque a gente acha que já ouviu Deus falar, ou porque a gente já viu, já sentiu. Não, nós não somos melhores do que ninguém, porque nós carregamos a essência de Cristo. Se a essência sair, nós vamos ficar igual Sansão, morrer cego e sem força. Porque quando Sansão se viu ali para ganhar dos filisteus, para derrotar, ele não tinha força, porque o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. Matou. Então, eu não vim aqui para pregar, para colocar peso na consciência de vocês. Eu vim para falar que nada do que você faça vai te afastar da presença. Amém. Que nada, que nenhum dos seus erros pode mudar a essência de Cristo, que é amor e perdão e misericórdia. Mas não avança muito o sinal. Não fica se perdendo demais se você já sabe o caminho. É verdade, Pai. Nada do que você faz altera o que Jesus sente por você. Aleluia. Ele é graça, Ele é amor, Ele é misericórdia. Sabe? Hoje eu vejo pessoas julgando Pedro. O que vale não é o Pedro que afunda, mas é o Pedro que tem coragem de sair do barco. Glória a Deus. Você pode estar afundado hoje, mas existe um memorial no céu. Glória a Deus. Um memorial no céu de tudo que você já fez pelo Senhor, de tudo que você já fez na casa do Senhor, de tudo que você viveu com o Senhor. Glória a Deus. Não estou dizendo nem negando que Pedro afundou, mas vamos respeitar, porque ele foi o único que saiu do barco para andar. Ainda que você esteja caído ou caída, mas você teve a coragem de entrar na presença e buscar o Senhor. Amém. Tem um memorial no céu. Nunca tente invalidar uma história por causa de um momento. Nunca tente invalidar um propósito de alguém por causa de uma situação que ele está vivendo. Você não sabe o que Deus vai fazer por trás de um Pedro que afundou no meio do caminho. Precisou de um Jesus para ir lá. Jesus não desceu as águas. Jesus só estendeu a mão. Porque Jesus sabe o nosso caminho, nosso início, nosso meio e nosso fim. Jesus não precisou para correr para salvar Pedro. Porque Jesus estava exatamente no lugar quando Pedro afundou. Ele sabia qual era o limite. Deus conhece o meu e o teu limite. Ele sabe até onde a gente suporta. Ele sabe até onde a gente aguenta. Ele sabe que a gente é pó. Ele conhece a nossa estrutura. Mas eu quero dizer para você que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Eu quero falar para você nessa noite que você ainda tem chance para fazer uma nova história. Que você ainda tem oportunidade de viver o teu propósito, de viver tudo aquilo que Deus fez, preparou para você. Amém. Se o diabo achou que você perdeu, quem perdeu a rota foi ele. Glória a Deus. Ele que se perdeu nessa noite. Ele perdeu nessa noite. Ainda tem vida para mim e para você. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Enquanto a gente crê, enquanto a gente buscar, não importa. Quantas vezes eu ouço, bispo, mas a senhora não sabe como é que eu tô. Eu tô errando feio. As pessoas acham que eu tô assim, mas eu sei o que eu tô fazendo. Eu ouço verdades. Que muitas das vezes a pessoa acha que a pessoa está vivendo ali em santidade e aparência, está buscando uma vida com Deus, mas por dentro. Mas a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Aonde há pecado, superabunda a graça. Ainda tem chance para mim e para você. Amém? Ainda tem vida aí. Então que nessa noite você possa viver. Não apenas existir. Não troque serviço, obra de Deus, obra com Deus, por intimidade com Deus. Amém? Amém. Deus ainda quer você. Eu vou fazer o apelo que eu sempre tenho que fazer pra gente encerrar. Quem tá aí do outro lado, se você nunca aceitou, nunca confessou o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida, você pode só dar um oi. Tem missionários aí do outro lado, tem gente aí do outro lado para dar suporte para você. Se você quer renovar a sua aliança com Deus também, quem está aí do outro lado, quem está aqui, quem quer aceitar, quem quer renovar, nós estamos aqui para orar. Não tenha vergonha de se revelar na presença do Senhor, porque a palavra diz que aquele que reconhece o meu Pai na terra, eu também o reconhecerei nos céus. Amém. Entendeu? Então, em nome de Jesus, se você está precisando
aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador, o momento é agora. Aleluia. E se você quiser renovar sua aliança com Deus, levanta a sua mão e nós vamos orar. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vou dar o tempo para vocês aí do outro lado. Amém? Amém. Vamos orar. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, a palavra de hoje ministrada, ela venha ser, Senhor, como um martelo, um sino que tine na mente, na alma e no espírito do teu povo. Amém. Senhor, eles não vão conseguir sobreviver se não estiverem enxertados no Senhor. Dá força para que eles venham correr para os teus braços. Dá força para eles continuarem de pé. Dá força e entendimento para que eles venham conhecer a Sagrada Escritura. A tua palavra diz, Pai, que o Senhor abriu o entendimento dos discípulos para que eles viessem conhecer a tua palavra. Abre o entendimento nosso nessa noite, para que a tua palavra, Senhor, não venha ser um fardo, nem um peso, mas que a tua palavra venha ser o bálsamo que a nossa alma precisa. Que a tua palavra venha nos libertar dos demônios que estão dentro de nós. Porque quem não tem uma libertação própria, é um demônio próprio. Tem um demônio de estimação, que são os pecados que a gente vai alimentando. Senhor, em nome de Jesus, que todos que estamos aqui, Pai, que ouvir essa mensagem online, aonde chegar, Pai, essa palavra, que essas vidas, Pai, venham ter nojo do pecado, que essas vidas venham ter força para se levantar, que independente do ato que eles cometeram, da negligência espiritual, ou do pecado, ou de quão sujo eles se acham, Senhor, eu quero declarar nesta noite, que quando chegamos perto do Senhor, não é o Senhor que fica sujo, somos nós que ficamos limpos. Eu quero declarar um tempo novo, eu quero declarar o caído levantado, porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas o Senhor tem prazer no coração daquele que se arrepende. Então visita, Pai, os corações nessa noite, que ainda dê tempo, Pai, para que eles possam se arrepender e confessar o Senhor como o único, suficiente Salvador. Entra com a tua mão, Pai, levanta o que está caído, fortalece o cansado, dá graça, Senhor, ao humilde, vence as nossas vitórias, vence as nossas batalhas. Não olha para nós pela nossa multidão de pecado, porque se o Senhor nos julgar, se o Senhor olhar para nós pela nossa multidão de pecado, quem seria justo à tua vista? Ninguém, Senhor. Quão pecadores nós somos, mas estamos falando em concordância como igreja nessa noite, que nós necessitamos do Senhor, que nós precisamos do teu perdão, que nós precisamos que o Senhor se lembre que nós somos pó e cinza, mas mesmo na nossa pouca força, não vamos negar o teu nome. Então abre à nossa frente uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Levanta aquele de uma forma, Senhor, onde ele possa ter mais força, que ele possa ser usado tremendamente. Senhor, usa de novo, faz cantar de novo, pregar de novo, orar de novo, andar na tua presença de novo. Senhor, enquanto há fôlego de vida e esperança, aviva o teu povo nessa noite, Pai. Assim eu oro, declarando toda a sorte de bênção, de salvação, de transformação, de libertação e de vitória, em nome de Jesus. Amém?